Olá, meus amigos, olá, meus irmãos de caminhada, que a paz de Jesus esteja conosco e que as boas companhias espirituais nos intuam neste momento de estudo da doutrina, de reflexão a respeito das orientações que nos traz o plano espiritual. Mais uma vez, vamos estudar mais uma lição do nosso livro Teu Lar, psicografado por Carlos Labacelli, ditado pelo espírito de irmão José. Hoje nós vamos falar sobre recomeço. Inicialmente, a gente tem que saber o que significa realmente um recomeço. Recomeço não é voltar lá atrás e mudar tudo, não. Nós não temos condições de voltar atrás. Então, nós temos que recomeçar a nossa vida a partir deste momento, né? E a partir desse momento a gente pode ter as oportunidades de modificação. Vamos então passar a leitura da lição que foi nos passada por irmão José, para depois a gente fazer reflexões a respeito de cada uma dessas instruções. Lição 10, recomeço. Dispõe-te a recomeçar sempre que necessário. Se tiveste algum tropeço em tua vida familiar, retoma a caminhada. Não hesites em solicitar uma segunda oportunidade. Nem negues uma nova chance ao companheiro que faliu. Só quem se considera isento de erro não se revela condescendente para com as faltas alheias. Na compreensão do deslize de quem se fez objeto da tua confiança, o amor fortalece. Em qualquer relacionamento afetivo, o moralismo é tão pernicioso quanto a imoralidade. Não relembres a experiência infeliz que o teu cônjuge tenta esquecer. Há quem erre e há quem induza ao erro. E, quase sempre, quem induz a queda age com maior lucidez do que quem cai. Nós vimos que ele nos traz conceitos, nos mostra determinadas situações onde são importantes a gente fazer modificação nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, na nossa maneira de ser, nossa maneira de agir. Nos traz orientações de recomeços. Todas as instruções contidas nessa lição nos mostram recomeços ou necessidades de recomeço. Que a gente tem que parar para pensar que, como dizia o nosso amigo Chico Xavier, você não pode mudar o passado, mas você pode mudar o futuro. Ou seja, você não muda o início, mas pode mudar o final. Basta que você se preste a corrigir e a ajustar todas aquelas as suas faltas que você teve anteriormente. Na primeira instrução, ele nos diz: dispõe-te a recomeçar sempre que necessário. Toda vez que a gente cometer um erro, a gente tem que corrigi-lo. Corrigindo esse erro, assumindo as responsabilidades do erro, você tem sempre um recomeço. Depois nos diz: se tiveste algum tropeço em tua vida familiar, retoma a caminhada. Retomar a caminhada não é deixar para trás simplesmente.
é você retomar a caminhada. Então pega do momento em que houve o problema familiar e modifica a situação para que ela se encaminhe para um final feliz, um final melhor, para a felicidade de ambos. Na terceira instrução, ele nos diz: não hesites em solicitar uma segunda oportunidade. Pedir desculpa, pedir perdão, sempre é um recomeço com oportunidade de sucesso. É o ajustamento, é a indulgência, mesmo que o seu erro tenha sido provocado, ou influenciado, ou intuído, você reconhece o seu erro e muda a sua atitude. Então, pede desculpa, pede perdão, seja humilde em reconhecer os seus erros. Na quarta instrução, ele nos diz: nem negues uma nova chance ao companheiro que faliu. Se para a gente ter um recomeço a gente precisa pedir perdão, também para ter um recomeço nós temos que perdoar. Nós não podemos querer só para nós as boas coisas. Nós temos que também oferecer boas coisas. Aprenda que na vida nós somos todos iguais e não temos que ter nenhuma desavença. Na outra instrução ele nos diz: só quem se considera isento de erro não se revela condescendente para com as faltas alheias. Meus irmãos, a gente não pode achar que nós não erramos. Todos nós somos suscetíveis a erros, somos suscetíveis a deslizes. Então, não podemos achar que nós não vamos errar, nós não vamos perdoar, porque eu faço tudo certo, tudo que eu faço é bom, tudo que eu faço dá certo. Não é bem assim, porque se na sua opinião às vezes está certo, na opinião de muitos estará errado. E outra, lá o Pai Celestial, concorda com você? Tem que parar, tem que pensar, tem que analisar. Então nós somos suscetíveis a erros. Então sejamos também condescendentes com os nossos irmãos. Na compreensão do deslize de quem se fez objeto da tua confiança, o amor se fortalece. Porque se você, mesmo se seu irmão não te pedir perdão e você perdoar, e você o ajudar a se levantar, se você ajudar a corrigir os erros, é amor, é caridade, é perdão. Então, o amor, a caridade e o perdão também vão ser fortalecidos dentro de você. E você vai se sentir muito melhor. Em qualquer relacionamento afetivo, o moralismo é tão pernicioso quanto a imoralidade. Nossos relacionamentos afetivos, a base dele tem que ser o amor, a compreensão, a cumplicidade, a amizade, o respeito. Olha quanta coisa a gente tem que ter com relação à pessoa que nos é afetiva, que temos com ela um relacionamento afetivo.
Então, moralismo e imoralidade não cabe dentro deste relacionamento, porque seria, tanto uma quanto outra, uma maneira da gente invadir o livre-arbítrio do nosso companheiro, da nossa companheira. Então, não pensemos em utilizar falso moralismo, principalmente, que é o que mais se vê, é o falso moralismo. Porque a imoralidade, a maioria às vezes até demonstra, mas o moralista, 99% é um falso moralista. Não relembres a experiência infeliz que teu cônjuge tenta esquecer. Falamos de tudo aquilo que tem que ter dentro desse relacionamento. E dentro desse relacionamento não existe passado, não existe futuro, existe o presente atual. Então não fique tentando lembrar o que não foi bom. Lembre dos momentos felizes, você vai trazer felicidade. Lembre dos momentos alegres, você vai trazer alegria. Lembre dos momentos de calmaria, você vai trazer a paz. Relembrando fatos que ninguém quer relembrar, você só vai trazer discórdia, tristeza, amargura. Não faça isso com você mesmo, porque é o teu relacionamento que está em jogo. Há quem erre e há quem induza ao erro. No início do estudo eu falei sobre isso, que a gente pode ser induzido ao erro, como a gente pode induzir outros ao erro. Mas, quando a gente erra, o erro é nosso. Somente nós é que temos que fazer os reajustes. Somos nós que temos que recomeçar a partir dele. Já quando a gente induz alguém ao erro, esse erro não é contra nós normalmente. Então, nós estamos obrigando alguém a fazer alguma coisa errada para um terceiro. Veja a nossa responsabilidade, veja o tamanho do nosso erro. Nós temos que evitar esse tipo de situação. Agora, tem gente que pensa até, não, vou fazer com que ele erre contra mim para eu ter razão de fazer ou dar o troco. Engano seu. Você está assumindo uma responsabilidade para a sua vida, não para dele e nem para de terceiros. Ele diz na última instrução, e quase sempre quem induz a queda age com maior lucidez do que quem cai. Viu o que eu falei agora há pouco? Porque se a gente está induzindo, nós somos os mentores. De caso pensado, sim. Nós criamos a situação na nossa mente antes de colocar em execução. É nosso erro. Nós temos consciência do que estamos induzindo. Nós sabemos os efeitos do que vai acontecer, do que vai ser feito. E que responsabilidade nossa. Porque nós, lucidamente, planejamos. Meu irmão, é necessidade constante que temos de recomeço. Então nós vimos que recomeço é mudar
o futuro, mudar o final. Agora, todas as instruções e toda essa nossa reflexão se baseia em um ponto. São as modificações internas. São modificações íntimas dentro de você. São modificações que você tem que fazer em você. Isso é recomeço. Então, se ela é interior, nós temos que ter o recomeço na nossa mente. Nós temos que planejar como agir. Nós temos que vibrar de forma elevada. Fazendo isso, a gente vai ter pensamentos mais leves. Nós vamos ter condição de fazer previsão do que pode acontecer e das nossas ações. Então, a mente, o pensamento, traduz ação. Isso é recomeço. Mente, pensamento, ação. Tudo que a gente faz de errado tem que ter, agora ou depois, um recomeço. Espero ter ajudado na compreensão dessa lição e de que realmente a gente tem o recomeço. E o principal recomeço, o mais importante, dentro de casa, com os nossos familiares e os nossos parentes. Essa é a função do recomeço dentro de casa, no seu lar. Muito obrigado. A gente volta em outra oportunidade, trazendo mais uma lição do nosso livro Teu Lar. O meu e-mail está aí abaixo. O meu canal no YouTube, Celso Pinto da Silva, onde estão todos os vídeos gravados anteriormente, para que você possa se visualizar, compartilhar, comentar. Lembre-se, seu comentário é muito importante para a continuação desse trabalho, porque nos incentiva cada vez mais. Muito obrigado, fica com Deus e que Jesus nos abençoe.